Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Sem Frescuras e hoje eu estou com convidadas especialíssimas. Nós estamos aqui para falar sobre o nosso devocional, só nascente nosso devocional, do Evangelho de Lucas para o Advento, para o Natal. Eu estou aqui com duas das meninas voluntárias do Graça em Flor. Vou deixar elas se apresentarem. Apresenta aí em ordem alfabética. Olá, tudo bem com vocês, pessoas que ouvem esse podcast? Eu sou a Érica, vocês acharam que eu não estaria aqui, né? Pois eu estou. Sou a Érica Veríssimo, escritora e voluntária do Graça em Flor. Estou muito contente de poder fazer parte desse devocional de Natal, devocional de Advento, né? Ele chegou no meio de uma busca minha por devocionais de Advento e eu pude ter a oportunidade de participar de um. Estou muito feliz, Fran, muito feliz de estar aqui também com a próxima voluntária. Se apresente aí. Oi, pessoal, eu sou Vitória, uma das voluntárias também do Graça, e estou muito feliz em poder participar dessa nova ferramenta, né, que a gente está fazendo agora, de podcast, e participar da confecção desse material foi realmente uma bênção para a gente, foi algo novo, né, não era um material que a gente já tinha feito antes, essa colaboração para escrever e-book, e foi muito desafiador, foi muito prazeroso, e eu espero que tanto o e-book quanto essa conversa abençoe muito vocês. Maravilhosas, maravilhosas. Bom, meninas, por que a gente está fazendo esse podcast? A gente está fazendo, na verdade, que é uma conversa entre amigas, e a gente vai conversar sobre o Advento, sobre esse sol nascente, nosso devocional, para aquelas que vão fazer o devocional com a gente. Então, só uma conversa introdutória mesmo, entre amigas. Mas fala para mim, por que a gente do Graça em Flor, por que a nossa equipe decidiu criar um devocional de Advento especificamente no livro de Lucas? Não fomos nós, não. Foi você que sugeriu. Nossa, que eu tô falando que nós não tô conseguindo responder essa pergunta, porque nós fomos obrigadas. Não, de fato, eu não dei nem a oportunidade de escolha. Falei, meninas, é isso que nós vamos fazer. Cada uma fica com esses capítulos aqui. Aqui é sem frescura, tá? A resposta polida seria algo bem espiritual. A resposta prática é porque a chefe mandou. A Francine mandou. Tá bom, a Francine responde. Brincadeira. Então, eu escolhi o Evangelho de Lucas porque ele tem 24 capítulos. E eu li em algum lugar que eu realmente não me lembro. Alguém falou, olha, por que não faz o Evangelho de Lucas de Advento? E aí eu fiz 2 anos seguidos, ano passado e o ano retrasado. E é muito gostoso, porque você começa no 1º de dezembro, e na véspera do Natal você termina e você passou pela vida inteira de Cristo, né? Uhum. Então eu acho uma oportunidade muito gostosa. E aí eu pensei da gente disponibilizar algo, dar um presente mesmo. Meu desejo era dar um presente para as leitoras do Graça. E aí eu pensei, vamos fazer nesse sentido. E é a primeira vez que a gente faz alguma coisa como equipe, né? A gente tem equipe há 3 anos já, quase 4. E a gente nunca tinha feito, a Érica derrubando tudo, a gente nunca tinha feito uma coisa assim de equipe, né? Que todo mundo participasse. Então eu achei bem divertido. Mas qual que é a outra, Érica, eu vou te dar uma chance de você se redimir. Qual que é aquele negócio que eu falei que era específico do Evangelho de Lucas que eu achava muito bacana? Olha, Francine, eu realmente não me lembro, mas de uma coisa que eu gostaria de falar. Pode falar. Ouvintes desse podcast. A Francine, ela gosta de fazer esses peguinhas comigo. Ela quer que eu lembre de coisas que aconteceu há 11 anos atrás. Mas é o seguinte, ó. Como eu falei na minha apresentação, eu estava procurando essa oportunidade de escrever um advento de Natal. Veio numa época que eu estava procurando um calendário de advento para fazer com o meu filho, para começar essa tradição aqui na minha casa, né? Então, aí veio nesse meio que eu estava procurando um calendário de advento para o meu filho, porque para criança, se você digitar aí na internet, tem muita coisa para criança. Agora, aí, além disso, eu faço pós em teologia e esse mês, né, eu fiz a disciplina de
evangelização e discipulado. E como trabalho de conclusão da disciplina, eu tive que ler Lucas e Atos, né, juntos, e responder algumas perguntas, fazer questionário, né, sobre esses dois livros, Lucas e Atos. Então, quando a Francine obrigou a gente a fazer o Advento, o Sol Nascente, eu falei, pronto, eu já estou com tudo pronto. Pode mandar e manda os capítulos aí que eu tenho que escrever, que eu já estou com tudo pronto. Então, para mim, foi uma coisa bem bacana, porque eu estava estudando Lucas no contexto de evangelização e discipulado, né? No evangelismo que Jesus fez, na evangelização que ele fez, no discipulado que ele fez com os 12. E aí depois eu vim para estudar Lucas sobre um outro olhar, no olhar do nascimento, né, de Jesus, no olhar natalino, no olhar com a chegada, né, a véspera de Natal, a preparação, né, do Natal. Então, para mim, foi incrível. Eu pude estudar Lucas a fundo, em várias perspectivas, em vários olhares. Mas eu não lembro o que você falou, não, Francine. Fala aí. Você lembra, Vi? Eu acho que eu lembro. Claro que lembra, Vi. Lógico que Vi lembra. Fala, Vi. Quando você sugeriu, né, a gente fazer os devocionais nesse livro de Lucas, uma das coisas que nós conversamos foi sobre a importância, a ênfase que o Evangelho de Lucas dá às mulheres na vida de Jesus, né? Bingo! Quase consegui. Eu nunca ia falar isso. Mas eu lembro que tanto Francine quanto, acho que foi Ana, comentaram sobre isso lá no grupo. Sobre como nós vemos desde o início, né? Desde o nascimento de Jesus, Lucas é bem detalhista, né? Como um médico que era, ele era bem detalhista, e ele, dos evangelhos, é o que traz mais detalhes acerca do nascimento de Jesus, dando ênfase até naquela conjuntura a Maria, a Isabel, a profetisa, e todas as outras mulheres no decorrer do evangelho, né? O que foi que mais marcou vocês, assim? Pode ser tanto no capítulo, porque a gente separou, todas nós, com exceção da Ana, que estava de 40 semanas, quase tendo a bebezinha dela. A Ana teve um capítulo só, mas a maioria de nós teve 3, e aí a Bela e a Érica tiveram 4. Falando dos capítulos que vocês escreveram especificamente, ou no geral, se vocês leram, né, Lucas no geral, o que é que mais marca vocês nesse evangelho? Olha, eu sei que é clichê nessa época, mas é realmente o nascimento de Jesus. Porque, como eu falei, é o que traz mais detalhes, né? Então, a forma como ele narra o nascimento de Jesus é sem igual. Para mim, é a parte mais marcante, realmente, do livro de Lucas. Eu vou falar o contrário. Eu não sei, tomara que não seja, eu sei que não é, mas eu tô brincando. É pecado eu falar que eu gosto mais da Páscoa do que do Natal. Então, o que me marca mais em Lucas é a parte da crucificação. E o reverendo Hernandes Dias Lopes fala que é o relato perfeito do homem perfeito. Eu amo isso, essa descrição que ele dá para o livro de Lucas. E eu gosto, para não falar que eu não gosto do nascimento, né? Eu gosto muito dos cânticos, porque mais que uma oração, né? Uma oração. Os cânticos do capítulo 1, do capítulo 2, são orações. Então, a gente tem o Magnificat, que é o cântico de Maria, né? Quando ela está lá visitando a Isabel, e ela, né? A minha alma engrandece ao Senhor. Eu acho essa oração é uma coisa muito poderosa, porque ela se reconhece, né, agraciada, e ela se reconhece humilde, e ela reconhece a grandeza e o poder
né, de Deus. Ela fala, poderoso me fez grandes coisas. Eu acho maravilhoso. Depois vem o cântico de Zacarias, né? Tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Isso gente, olha, eu tô arrepiada agora, só de citar, né? E depois tem o de Simeão, né? Aquele justo e piedoso, Lucas chama ele, né? E ele, a hora que ele está no templo, ele vê, né, Maria chegando e ele pega Jesus nos braços e faz aquela oração, né? Ele fala, agora pode me levar, né? Pode me levar, como é que é? Meus olhos, minha alma já viu, meus olhos já viram a tua salvação. Então, o projeto Sola, que é os pastores cantores, né? Eles têm essas duas orações, a de Simeão e a de Maria, em canções. Eu não posso ouvir, né? Se eu estiver fazendo alguma coisa muito importante, porque eu já começo a chorar. Eu acho assim que a vida do cristão, ela tem que ser uma vida de oração. Então, esse reconhecimento, né, que essa proximidade que Simeão tem, que Zacarias tem, que Maria tem com Deus, através desses cânticos, dessas orações, me marca muito. Mas é o final de Lucas que realmente me impressiona. A crucificação, a salvação do ladrão na cruz, aquelas últimas palavras de Jesus para os discípulos, né? Ele contando tudo o que vai acontecer, e também tem a parte em Lucas que ele fala, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, já até escrevi texto no Graça sobre isso. E eu vou parar de falar agora porque, né? Chega. Muito boas as considerações. Eu não sabia dessas músicas aí do Projeto Solo, vou procurar. Para mim, eu escrevi sobre os capítulos 9, 10 e 13. E o capítulo 9 eu amo porque é um relato de pessoas que não são dignas de Cristo e ainda assim ele chama, né? Para mim, uma das pessoas que eu mais gosto do relato bíblico é Pedro. Eu amo como ele era tão real e tão terrível, por assim dizer, né? Porque Pedro, uma hora ele tá falando, não, és o Cristo de Deus. E aí, nas próximas passagens, próximos versículos, ele tá falando para Jesus não morrer, porque ele esperava um Messias que fosse vir com poder e glória e acabar com o Império Romano, e ele não queria esse Messias que ia morrer, né? E aí Jesus chama ele de Satanás, e eu acho isso muito forte. Então, eu amo o relato de Pedro, porque Pedro também é quem nega Jesus 3 vezes, mesmo depois de ter dito, ainda que eles me matem, jamais. E é o mesmo Pedro que quando Jesus diz, olha, eu vou lavar os pés de vocês, ele, não, meu pé o senhor não lava. Aí Jesus fala, né, se eu não lavar o seu pé, você não pode me seguir. Ele, então lava o corpo inteiro. Eu amo Pedro, ele era muito real, muito, não sei, me dá esperança, sabe, de ver que as pessoas do relato bíblico, quando eu era mais nova como cristã, eu achava que a Bíblia ela era uma compilação de pessoas perfeitas. E conforme eu cresci, eu vi que é o completo oposto, é uma compilação de pessoas absolutamente quebradas, completamente indignas de Deus, que Deus usa apesar delas. Então, Pedro, para mim, é isso, né? E eu gosto muito da forma como o Lucas expõe. Mas, para mim, também, uma das partes preferidas está no capítulo 10, quando Jesus manda os 72, se não me engano, e aí eles vão e eles voltam animadíssimos, falando, Jesus, até os demônios nos obedecem. E Jesus fala, ó, menos, tá? Não fica feliz porque os demônios te obedecem, não. Fiquem felizes porque o Pai escolheu dar a vocês o reino e o nome de vocês está nos céus. Então, esse chamado à humildade, né? Eles vêm todos felizes porque os demônios obedeciam. E Jesus diz, e daí que os demônios obedecem? É muito mais importante, é muito mais digno do louvor, da alegria de vocês, saber que o Pai escolheu vocês e que o nome de vocês está enrolado nos céus. Sobre o que a Erika falou, Fran, sobre o cântico de Simeão,
Eu fico pensando, assim, né, nessa época de Natal, pensando no advento e tudo mais, eu fico tentando me colocar no lugar dessa pessoa, sabe? Uhum. Eu lembro que tem uma música de Natal que eu gosto muito, que fala: quem poderia imaginar que nós tomaríamos Deus em nossos braços, Uhum. como uma criança, né? Uhum. E é muita graça do Senhor vir de forma tão humilde, tão impotente como uma criança, tão dependente como uma criança, Uhum. para viver uma vida ali, vivendo realmente como Deus, como homem, com o propósito de nos salvar. Então, pensar sobre isso também, que a Erika falou, pontuou aí sobre o cântico, né, de Simeão, me faz assim, pensar, Senhor, quanta graça, né, que esse homem reconheceu, como a Erika bem pontuou, Uhum. de ver a salvação do Senhor, ver o Messias prometido finalmente vindo à Terra. Ele não queria nem viver mais, né? Já me Senhor, leva, pode me levar, pronto, eu meus olhos já viram. já vi o que melhor eu poderia ver nessa Terra. Uhum. É importante a gente lembrar, e acho que está na introdução do Sol Nascente, e eu acho que essa é a beleza desse nome, né, que a gente tirou esse nome de Sol Nascente justamente da canção de Zacarias, que entre Malaquias e Mateus existem centenas de anos, são séculos e séculos de Deus em silêncio, né? Deus promete que vai vir o Messias que vai tirar a opressão do seu povo, e aí são séculos e séculos, geração após geração, e nada. E eu gosto muito da Cecília do Benditas, uma vez ela me falou algo que eu nunca esqueci. Ela falou: as mulheres do Antigo Testamento, quando elas eram estéreis, e a gente vê ali Ana, a gente vê Raquel, Raquel? Raquel, que oram desesperadas porque elas querem ter filhos, não era só uma questão cultural de que era uma sociedade patriarcal, que a mulher tinha que ter filho. Era também porque a promessa foi feita em Eva, que viria da descendência deles, da descendência ali de Adão, de Abraão, enfim, o Messias prometido. Então toda mulher ficava naquela expectativa: será que é meu filho? Será que vai vir de mim o Messias? Então, imagina esses séculos e séculos de gerações de pessoas tendo filhos e na expectativa, na esperança de que talvez ele fosse o Messias, e esse silêncio de Deus, essa escuridão. E aí Zacarias diz: mas finalmente veio o sol nascente. Então, depois de uma noite de centenas de anos, Deus finalmente traz o sol nascente. E traz da forma mais inesperada, né? Um bebezinho completamente indefeso. Eu já ouvi isso de um pastor também, Fran, que Uhum. desde a queda e depois que Jesus amaldiçoa a serpente e fala teu descendente, né? Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás os calcanhar. Desde aquela época, desde então, toda mulher que tinha um filho homem achava que ele poderia ou gostaria que ele pudesse ser o Uhum. Messias. Exatamente. Então eles ficavam nessa expectativa, né? E eu penso que deve ter sido, não sei se vocês pensam assim, deve ter sido bem frustrante nascer um menino lá de Belém, né? Filho de carpinteiro, Uhum. que comia com pecadores, né? Que se assentava com pobres e que vivia no meio de leprosos e aleijados e doentes, porque todo mundo esperava um rei, né? Alguém que mostrasse realeza. E aí a gente aprende que Jesus ele veio para salvar né? A quem a ele vier. Então, pensando nessa questão da esperança que Cristo dá, da esperança renovada, até o meio secular, eu lembro na escola, né, quando vinha a época de Natal, eu falava a época do espírito de amor e um espírito de paz e tudo mais. Nós, como cristãos, temos isso muito mais verdadeiro, né, nós realmente temos a paz e a esperança que vem, nós celebramos isso na pessoa de Cristo. Nesse ano de 2020, que é um ano fatídico, não é o pior ano da história da humanidade, como algumas pessoas eu ouvi dizer, falando: Cristo está voltando, porque pior que isso não fica. Gente, vocês precisam ler os livros de história. Mas um ano mais difícil da nossa realidade, da nossa geração, provavelmente a geração dos nossos pais, provavelmente um ano mais difícil no sentido de
sei lá, né, uma pandemia mundial, muita coisa acontecendo. Num ano como 2020, como é que a gente pode ver a esperança do sol nascente num ano como esse? Eu tô tentando lembrar de uma coisa aqui, ainda em Lucas, né? Porque Lucas também, apesar que pequenininho, fala da passagem de João Batista. Todo mundo sabe da morte de João Batista. Então Herodes mantinha ele preso, mas aí a Salomé passa dançando e ele fala: eu não queria matar João Batista, não, mas a Salomé passou dançando, então eu vou matar. Tenho certeza que foi exatamente isso que ele falou. E aí, o meu pastor pregando isso no domingo à noite, no sermão de domingo à noite, ele falou: vocês conseguem perceber a misericórdia de Deus para Herodes? Porque mesmo, né, sendo esse homem mau, que acabou por assassinar João Batista, ele pôde ouvir de João Batista tudo o que ele precisava ouvir sobre Jesus. Então, mesmo nos fatos, nos piores fatos que podem existir, nas piores evidências, nas piores horas, nos piores momentos, Deus mostra a misericórdia, né? Então, por mais que nós vimos mortes de pessoas próximas, as crianças dentro de casa, eu tenho meu filho, né? Meu filho foi privado por causa da pandemia de ir no futebol com os amigos, na natação com os amigos, mas mesmo assim, a gente consegue ver a misericórdia de Deus em, por exemplo, o meu filho poder participar e gostar e aprender a participar de uma live na nossa igreja, ensinando como ele sendo fantoche, ensinando as outras crianças, né? Então, a gente vê a misericórdia de Deus nessas horas de sofrimento. E eu consegui ver a misericórdia de Deus, apesar de tudo o que passamos nesse ano. Então, eu acho que está toda hora piscando a luzinha vermelha. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. Eu acho que na hora que você tem o seu coração grato, você consegue ver esse amor, né? Essa misericórdia. É isso que eu tinha para falar. Eu tinha muito mais, mas eu tô me controlando aqui. Então, para mim, eu achei esse nome, a escolha desse nome eu achei muito sensível, sabe? Porque, de fato, essa figura do sol nascente, né? Eu fico imaginando, por exemplo, uma figura até que a Bíblia usa bastante, né? Os guardas que anseiam o romper da manhã para serem rendidos, né? E eu fico imaginando essa figura de alguém que está numa noite escura, ansiando que o sol finalmente nasça. E até também Malaquias fala, né, que eu não lembro exatamente o verso, mas fala alguma coisa assim para aqueles... Do sol da justiça, né? Isso, do sol da justiça também. E pensando nesse ano de 2020, eu acho que duas coisas que me lembram, pensando também na figura do sol nascente, né, acerca do nascimento de Cristo, do Messias prometido, me lembra muito sobre a bondade e a soberania de Deus. Porque desde Eva, né, desde a promessa lá em Gênesis 3:6, 3:6, 3:16, não lembro. Mas, enfim, lá na promessa de Gênesis 3, do descendente prometido, né? O povo esperava, o povo estava nessa noite escura ansiando por esse sol que nasceria, esperando esse nascer do sol. E Deus, apesar de toda a história do povo, do pecado, do abandono das leis do Senhor, da idolatria, o Senhor permaneceu bondoso com o seu povo e fiel à sua palavra. E enviou no tempo certo, né? Fez o sol nascer no tempo certo, né? O Messias prometido veio ao tempo certo. E para esse ano, isso me lembra muito como a gente deve descansar na bondade desse Deus. Apesar de
de tudo que tem acontecido, o sofrimento, as mortes, todo esse caos, né, que nós temos vivido, Deus continua soberano, Ele continua bom. O mesmo Deus que prometeu a vinda do Messias, o mesmo Deus que proveu a nossa salvação, a nossa santificação, nos proveu o resgatador, Jesus, é o mesmo Deus que cuida de cada um de nós no meio de uma pandemia. Uhum. Então, olhar para a promessa do Cristo, finalmente o Cristo vindo e a promessa se cumprindo, deve nos revigorar a fé. Uhum. Se o meu Deus, mesmo eu sendo, a humanidade sendo tão má e pecando, escolhendo o caminho do pecado, se Deus nos deu o mais, que é a salvação eterna, a vinda do nosso sol nascente, por que é que ele não cuidaria de nós nessa situação tão difícil? Não significa, claro, que nós não teremos problemas, né? Nós não passaremos por isso de maneira totalmente facilitada, né? Nós tivemos muitas perdas. Uhum. E eu acho que essa situação da pandemia não vai se resolver tão cedo. Mas a soberania e a bondade do nosso Deus, principalmente reveladas na vinda de Cristo, deve ser a nossa âncora, a âncora para a nossa alma. Uhum. Exatamente. E no capítulo que eu escrevi o 1, o 5, o 21 e o 23. E no 21, Jesus fala sobre a segunda vinda dele, né? E é onde tem o versículo da pandemia, da epidemia, né? Haverá grandes fomes, pestes, que em algumas traduções tá epidemias, né? E aí, toda hora, ele fala ele dá imperativos negativos, né, para os discípulos. Ele fala: não temas, não se preocupem, não se atemorizem. Ele fala várias vezes isso. Então, num ano como esse, nós ouvirmos essa voz de Jesus com esse tanto de imperativo negativo no capítulo 21, não tenham medo, não se preocupem, não temas. Aí lá tem uma hora que ele fala, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Então, essa segurança que a gente tem, né, no nascimento, na morte, na ressurreição de Jesus e na segunda vinda dele, esse capítulo de Lucas, o 21, põe à prova se alguém achou que Deus não estava no controle nesse momento, nesse ano, né, que nós vivemos, 2020. Então, no capítulo 21 é o capítulo que ele fala, né, não temas, nação se levantará contra a nação, haverá pestes, terremotos, não temas, nenhum fio de cabelo de vocês se perderá. Então, que mais, né? Que mais que nós precisamos, além de confiar, de ter fé nessas palavras de esperança, né? Às vezes nós nos pegamos aí duvidando, né? Será, gente, mas nossa, aconteceu tudo isso esse ano aí. Não sei se você se perguntou, onde está Deus, né? E Deus está no mesmo lugar de sempre, sentado no seu trono de glória, com o seu Filho unigênito ao lado, né? Com toda glória, poder e onisciência do que está acontecendo, né? Então, esse capítulo, o Lucas 21, que fala sobre a segunda vinda de Jesus também, é igual ao Apocalipse, quando você realmente lê pensando no amor de Deus para o seu povo, na misericórdia de Deus para o seu povo, você para de temer, para de ter medo,
dessa segunda vinda, e é realmente um alívio, né? Ótimas ponderações. Eu joguei aqui no Google uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis. Ele disse que Deus sussurra nos nossos ouvidos por meio do prazer, fala conosco em nossa consciência, mas grita em alta voz por intermédio da nossa dor. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Então, esse ano, eu acho que a gente tem essa oportunidade de viver esse ano. Eu tenho falado para as pessoas aqui na nossa igreja, é um privilégio aos crentes estarem vivos nesse ano. Eu acho que para a gente é uma oportunidade que nós nunca tivemos e que talvez nunca teremos novamente na nossa vida, né? Essa oportunidade de estar no meio de Deus gritando, né? E as pessoas ouvindo, e as pessoas em dor, e quantas pessoas nunca vão a Deus em meio aos prazeres, mas assim que a dor chega, começa aquelas dúvidas de querer ter essa curiosidade acerca de Deus. Então, os cristãos precisam se levantar e tomar esse posicionamento. Esse é o momento da gente evangelizar, é o momento da gente trazer ao mundo a esperança que nós temos, especialmente nessa época de Natal, né? Eu fico pensando muito no livro de Esther. Eu gosto muito da frase em inglês, em português não faz muito sentido, assim, não é tão poderosa, eu acho. Mas em inglês, no livro de Esther, o tio dela diz para ela, talvez Deus te levantou for such a time as this, ou seja, para uma época exatamente como essa. Deus te levantou justamente para essa ocasião. E eu acredito que Deus levantou todos os cristãos que estão vivos em 2020 justamente para essa ocasião, para vivermos 2020 para a glória dele, apontando as pessoas para a cruz e mostrando que existe esperança eterna ali, mesmo que o mundo esteja no meio do caos, né? Esse ano foi uma luzinha vermelha piscando, né? Olha a minha misericórdia, olha o meu amor. Então, a luzinha vermelha de Deus piscando e falando, olha o meu amor, olha a minha misericórdia. Eu que estou no controle, vocês não têm controle nem de 1 milésimo de segundo da vida de vocês, né? Porque, de repente, estava todo mundo programado, todo mundo com a sua rotina, e agora acabou. A rotina alterada, lockdown e distanciamento. Então, tenho certeza que Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele tem esse 2020 desde a fundação do mundo, e Ele sabia que as pessoas precisavam de acordar, né? Então, nós torcemos aí, apesar das igrejas fechadas, nós torcemos por um avivamento da igreja, né? Porque é aquele negócio, só quando é tirado alguma coisa de você que você sente falta. Então, as pessoas acostumadas a ir à igreja, agora que não podiam mais ir, né? Não vê a hora da igreja abrir, alguns lugares da igreja ainda não abriu, então não vê a hora da igreja abrir para estar lá. Então, a importância de estar no templo congregando, a importância de saber quem é Deus, saber que Ele está no controle. Eu acho que essa mensagem, Fran, essa mensagem, Vitória, que é o Evangelho, né? A gente tem no começo de Lucas, o nascimento, os capítulos finais, crucificação, morte e ressurreição, mas o miolo de Lucas, ele é sobre a evangelização e o discipulado, né? Que Jesus fez enquanto ele estava aqui na Terra. Então, tudo o que ele falou, como que ele evangelizou, como que ele discipulou, ele contava o que ele fez, o que ele faria e o que ele fará. Então, eu acho que está na hora da Igreja de Cristo, começar aí a abrir suas Bíblias, a começar a falar, a começar a evangelizar, seja para alguém dentro da sua casa, seja para o seu marido, seja para o seu filho, para o seu vizinho, seja para os irmãos da igreja, seja para a sua cidade, seja na internet, que está na hora da gente começar a fazer o que o miolo, né, do livro de Lucas mostra, que é evangelização e discipulado. Então, a gente começar a falar o que Jesus fez, faz e fará. Posso falar uma coisa um pouco, talvez, controversa? É claro que eu vou, né?
Gente, eu tenho que sair agora do podcast, eu já volto, tá? Porque eu ouvi de alguns cristãos esse discurso pessimista. Ah, daqui para frente as coisas só vão piorar, porque é o fim dos tempos, então daqui para frente é só guerra, é pandemia, é vírus, é morte, enfim. E eu acho que o que você falou é que é exatamente como a gente deveria estar vendo esse momento como igreja. A gente deveria estar vendo, é o que você falou, o miolo do Evangelho de Lucas, e a gente deveria estar vivendo na causa do reino, independente de como é. A gente já deveria estar fazendo isso antes de 2020, e quer essas pessoas estejam certas, eu não acho que estão, mas quer elas estejam certas de que, de fato, daqui para frente é só piorar, nós somos chamados à mesma coisa, nós não somos chamados a sair por aí, subir numa caixa no meio da praça e começar a gritar que agora tá todo mundo perdido, que agora não tem mais esperança. Pelo contrário, a gente carrega a esperança, a gente precisa viver, na alegria de Cristo, não nesses pensamentos pessimistas, pregando esse pessimismo para todo mundo, e dois, vivendo, compartilhando essa esperança. Eu acho que não é o momento da igreja começar com esses pensamentos apocalípticos, sabe? De ficar pregando que daqui para frente só piora. Não sei, o que vocês acham? Então, mas pior o quê? Tava bom antes? É isso que eu não consigo entender. E eu tava lendo um livro agorinha mesmo, e ele falava, enquanto a gente não entender o amor de Deus, nós não vamos entender mais nada. Então, o amor de Deus que ele tem em ainda salvar pecadores, em ainda manter pregadores, né, para falar do evangelho e ainda manter a gente vivo com voz, né, pelo menos para falar. Enquanto as pessoas não entenderem esse amor, elas não vão entender o que virá ainda, tá? Então, eu acho que falta um pouquinho de entendimento, e esse entendimento só virá com o avivamento da igreja, com o Espírito trabalhando e regendo a vida da Igreja de Cristo, com a Igreja de Cristo lembrando que o propósito dela é a glória de Deus aqui na Terra. Eu concordo com vocês, eu acho que não é hora da igreja ficar preocupada em desvendar profecias, em ficar destrinchando se vai acontecer isso, guerras e mais pandemias e pestes, etc. É hora da gente cumprir o nosso papel. Uhum. É o papel de evangelizar, pregar, discipular, e não ficar tentando prever um futuro sombrio. De fato, como vocês falaram, esse mundo não é um mar de rosas, nunca foi. Talvez, porque nós vivemos em países relativamente pacíficos em termos de guerras e pestes e tudo mais, a gente não tem essa ideia, mas outras pandemias locais, continentais, sempre aconteceram no mundo. Então, de fato, é algo sério, é um alerta do Senhor, sim, como o Fran falou, ver tudo que o mundo está passando é um privilégio, porque nós temos a oportunidade de ver Deus trazendo uma mensagem bem clara, que o mundo não é autossuficiente como ele pensa que é, mas também ficar tentando prever o futuro é algo que, até quando os discípulos tentavam fazer isso, Jesus falava, olha, não preocupa com data, não. Eu quero que vocês, como meus discípulos, façam isso, isso e isso. Quando essas coisas, os sinais dos tempos e etc. vão acontecer, isso é com o Pai. Não cabe a vocês ficar tentando adivinhar aí. Exatamente. Bom, meninas, falamos bastante. Ótima, produtiva conversa. Vamos encerrar com uma pergunta exatamente pontual, necessária, extremamente controversa. Passas no arroz, sim ou não? Gente,
Não, galera, passas no arroz, passas na pizza, passas na picanha, passas no quibe, É isso Não aí, acredito que eu Érica. tô com passas no duas. É sorvete, isso! passas no pudim, no Não, manjar. Fátima, Gente, Fátima. não tem nem gosto uva passa. Ai, Para. não, peraí, Tem gente que Érica. fala assim, não gosto de ervilha. Não tem nem gosto. Põe ervilha no meio de uma picanha. Põe ervilha no meio de um pudim de doce de leite condensado. Para, gente. Não. Ih. Eu sou do time de passas sempre. Passas o ano todo, passas no arroz, passas na salada, Gente, passas. ó, Hashtag time passas. para as leitoras que não gostam de passas, sintam-se representadas. Eu acho Deixa eu falar uma coisa. acho horrível. Fala. Cuidado ao comer muitas passas, porque elas baixam a pressão sanguínea, tá? Cuidado aí, Ó, galera. tá vendo? Outro motivo para não comer. Tá aí, Não, é pronto. só cuidado. Pronto, já resolvido. Bom, vamos ficar por aqui então. Esse episódio super especial, natalino, sol nascente desse podcast. Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada, Érica. Não deixem de fazer o devocional. Exato, eu nem sei onde que baixa. Leiam o capítulo inteiro. Leiam o capítulo inteiro em voz alta. Depois leiam o nosso textinho. Faz a oração. Ó, você pode baixar o nosso devocional de advento no graçaemflor.com. É só procurar lá nas postagens mais novas. Se você baixa gratuitamente, tem toda a nossa permissão para imprimir, para distribuir, para mandar por e-mail, para mandar por WhatsApp, para compartilhar um presente da nossa equipe para vocês, tá bom? Um beijo, Feliz Natal, tchau meninas, boa noite. Feliz Obrigada por Natal! estarem aqui. Beijo, Até meia-noite e pessoal. meia. Feliz Natal. Tchau!